Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que vocês tenham comprado bastante meu desafio dos 7 dias. Aproveitem e olhem como a minha maquiagem tá bonita. Hoje eu queria falar pra vocês de um livro que eu já falei sobre. Ela faz barulho, mas ela não cai, é o que importa. Eu já falei muito desse livro no feed, nos stories, já postei uma resenha, mas eu não entrei nos pormenores dele. Como faz um tempinho que eu li, eu tenho uma pequena cola aqui com o nome das personagens da história, porque por ser japonês, dá um pouquinho branco nos sobrenomes de alguns deles. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês a edição, porque, não minto, foi uma aventura literária pra mim. Eu entrei lá na livraria e peguei vários livros sem saber nada sobre os autores, sobre as histórias. O máximo que eu fiz foi ler a sinopse. E esse aqui me pegou logo pela capa, pelos elementos da capa. A gente tem um corvo, um caderno rosa, um relógio, peixe. Enfim, você não consegue entender muito. E o nome, Um Conto para Ser Tempo, já prende a gente. Ele é capa dura, como vocês estão vendo. Eu amo a capa dura. E o trabalho editorial dele é tão perfeito que eu não posso não mencionar. Logo aqui, no começo, a gente tem a entrada de um templo com um gatinho, que eu não me lembro o nome dele. Tá vendo? Nomes. Cada capítulo que começa, a gente tem uma quebra do padrão. Como assim uma quebra do padrão? A última página do capítulo anterior. Página preta com ilustração. E uma pequena frase, trecho, antes do próximo capítulo. E no fim a gente tem novamente a entrada do tempo com o gatinho. E vem com marca-página. Eu amo livros que vem com marca-página, gente, sério. Esse livro, basicamente, ele tem duas protagonistas, mas uma depende da outra pra ser real. Como assim? A gente tem uma jovem chamada Nao. Eu não falo japonês, tá? O nome dela é Nao Yasutani. Espero estar falando certo. E ela começou a escrever um diário porque ela queria muito contar a história de vida da bisavó dela, de 104 anos, que se chama Jiko, e ela sempre se dirigia à bisavó como velha Jiko, que era uma monja zen budista, e que ela não era simplesmente uma monja zen budista, ela era radical, feminista, teve amantes ao longo da vida, posições políticas fortes, enfim, era uma rebelde. E aí ela quer escrever sobre a avó, mas a bisavó, perdão, e ela acaba saindo do caminho. Ela acaba contando a própria história. Então ela fala sobre as idas dela a um café, ela fala sobre o bullying que ela sofre na escola, ela fala sobre o pai, que se chama Haruki. Ele é Haruki II, porque o Haruki I seria o tio-avô dele, que morreu na guerra. Ele era um kamikaze e ninguém sabe exatamente o que acontece com ele. Mentira, sabe, mas tem que ler. Ninguém sabe se ele entra no avião e derruba uma torre, ou se ele não entra, ou se ele entra no avião, mas vai para outro lugar, ou se ele simplesmente não entra. O livro inteiro, ele é construído no suspense. E aí essa menina essa menina de 16 anos, desesperada, escreve esse diário, escreve. E o plano dela
era quando terminar o diário se matar. E jogar esse diário, deixar esse diário para alguém encontrar. Só que aí esse diário acaba saindo do Japão e para no Canadá, numa ilha do Canadá. Quem acha esse diário é uma mulher que também é escritora, que é basicamente uma metalinguagem aí que a gente tem, metaficção, perdão, porque a autora se chama Ruth, e no livro a gente tem uma autora, Ruth, que acha esse diário da menina e fica enfeitiçada. Ela precisa saber o que aconteceu com Nao, porque do jeito que as coisas estavam, ele não estava promissor, principalmente porque ela, não é spoiler, ela realmente abre com essa questão de suicídio. Acredito que esteja tá na sinopse. Tá na sinopse, nas 3 primeiras linhas, então não é segredo, não é spoiler. E ela lê, e ela quer descobrir, ela tenta achar dados, informações sobre a velha Jiko, sobre Nao, sobre Haruki, e não consegue achar nada porque ela não mora simplesmente no Canadá, ela mora numa ilha remota do Canadá, com basicamente nenhum sinal. Às vezes pega, às vezes não pega, mas quando pega é de uma torre da cidade vizinha e é complicado. E às vezes ela acha que inventou tudo e a sanidade dela é posta em questão. E ela é casada com rapaz, eu não sei a profissão dele. Ele faz projetos com planta e reflorestamento, mas o nome dele é Oliver. Tava até olhando aqui na minha colinha se tinha o nome da profissão dele, mas não tem. E elas moram nessa ilha justamente por ele, porque ele queria reflorestar determinado trecho. E aí ele é um parceiro pra Ruth, sendo que às vezes ele é cético com o que tá no diário e às vezes não. E no fim do dia acaba que não é só o diário. Tem um diário, tem um montante de cartas em japonês e tem outro caderno em francês. E um relógio, que é o que tá na capa. Então todos eles são em línguas diferentes, que a autora, a personagem Ruth, tem que sair procurando ajuda para tradução, para descobrir o que aconteceu. E a maior questão dela é: Nao está viva, Jiko está viva, Haruki está vivo, porque nessa época que essa história se passa foi quando teve aquela grande tsunami no Japão. Então, provavelmente o que levou o saquinho que tinha todos esses itens do Japão para o Canadá foi alguma coisa relacionada a tsunami. Eles explicam aqui no livro, mas eu sou de humanas e não posso explicar. Quando você ler, você vai entender o que aconteceu. E aí, ela fica sem saber. Nao se matou, Nao morreu na tsunami, o pai de Nao se matou, o pai de Nao morreu na tsunami. O que aconteceu? E depois, gente, se não basta isso, se não basta você ter bullying, se você não basta ter tópicos sensíveis como suicídio, depressão, se você não basta ter religião, afinal a bisavó dela é uma monja budista, vocês ainda vão ter física quântica, porque para ser o tempo, então não é o tempo que passa, nós nos tornamos o tempo, e tem todo por trás disso aqui. E, gente, sério, eu amei esse livro, ele foi fantástico, fantástico, fantástico. Eu até leria algum trecho, alguma passagem dele, mas não dá pra fazer juízo. Ele é um livro grandinho e ele não é um livro... Ele tem 525 páginas e ele não é o livro mais em conta que você vai achar. Mas se você quer uma narrativa fora da caixa, se você quer se surpreender a cada página, e se você for um leitor ou leitora ou leitor paciente o suficiente para uma história que se passa devagar, mas que é construída com perfeição e extremo cuidado, esse livro é para você. E de bônus, se você não tiver acostumado com essas leituras de teorias de física quântica e por aí vai, de bônus você aprende sobre.
Então, assim, não tem falhas. Eu recomendo muito esse livro. Se você quiser ver, eu tenho a minha resenha no Insta. E nessa resenha eu tenho os trechos, meus trechos preferidos junto da resenha. Você pode dar uma olhada lá. Eu vou tentar achar o link dele na Amazon para deixar aqui embaixo para vocês na descrição. Mas porque na verdade eu comprei ele numa livraria independente daqui de João Pessoa, a livraria do Luiz. E, gente, sério, eu li esse livro porque em maio e até agora eu tô empacando pra ler outras coisas. Tipo, eu falei no vídeo anterior de um livro que é muito bom, mas eu não consegui sair desse. Dê uma olhada, vale a pena, eu recomendo. E vocês? O que é que vocês estão lendo fora da caixa ultimamente? Me deem recomendações aí, que eu estou precisando de leituras novas. Em breve eu zero meus livros de novo. Beijos. Tenham um bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Seja lá qual hora for agora pra vocês.